Vamos voltar para Vamos parar com essa conversa fiada. Aqui, ó. Vamos voltar para o assunto sério. Doutora, cara, é o seguinte. Eu percebo que não existe um... Não, mas você não vai perguntar aquele negócio, não? Não. Não, lá na barbearia você ficou, né? Não, deixa quieto. Não é isso, pô, tem que ter um time. Né? Do nada perguntar da jamba, do nada. Não é assim que funciona. Não é assim, cara, que funciona. Calma. Sabe o que eu percebo? Tanto no... Aqui eu vou falar daqui do município. Não tem um plano de governo direcionado para esse problema, porque eu vejo que o Bom Jesus é uma cidade pequeníssimo, cara. Sim. E o índice de tentativas de suicídio e tentativas, né, que infelizmente tiveram êxito, Sim. aqui é muito elevado. O que você tem assim a dizer relacionado a isso? Olha, eu acho que o plano de saúde mental, de uma forma geral, acho que não Existe. só em Bom Jesus, em todo lugar, ele existe, mas é difícil alcançar a todos ainda. Sim. Não é? A gente sabe que a quantidade de profissionais, às vezes, que conseguem fazer esse atendimento é pequena, né? As pessoas demoram um pouquinho, às vezes, para conseguir um atendimento de forma gratuita. Então, acho que isso agrava um pouquinho a coisa, sim. Mas, pensando em nós, como sociedade, eu acho que a gente tem que olhar um pouco mais para os sinais que as pessoas podem dar. Sim. Não é? Então, a gente está falando, basicamente, de depressão. Sim. Né? Então, tem muito preconceito com a pessoa deprimida, né? Como se ela quisesse estar naquele lugar, como se fosse preguiça, sabe? Assim, dos familiares, né? Que então, detecta isso e acha que... Exato. Então, olhar para isso e entender que aquela pessoa ali, quando a gente já está falando de um quadro avançado, ela não vai buscar ajuda sozinha. Isso que eu ia Então, você vai precisar falar. Muitas vezes a pessoa não quer ajuda. Né? Então, por onde ela começar já está muito bom. Se ela começa pelo psiquiatra, ótimo. Se ela já consegue ir para terapia, ótimo. Se ela quer começar com uma terapia alternativa, vai fazer acupuntura, vai fazer... Ótimo, daqui a pouco ela vai fazendo o processo, ela vai buscando os demais. Então, entender que essa pessoa precisa ser vista. Então esse é um problema mais do suposto paciente do que do próprio sistema de saúde. Também. Também. E também a gente subestima os avisos, né? Então tem muito mito. Se a pessoa fica falando, ela não faz. Se ela deixou uma carta, ela fica dramatizando. E não, nenhum sinal deve ser subestimado, entende? Então se a pessoa fala frases do tipo assim... seria melhor que eu morresse, eu acho que eu ia dar menos trabalho para as pessoas. Ou eu não sei se eu consigo continuar, por exemplo, depois de um luto, depois de uma situação que ela passou. Então, não subestime, entre em observação, né? Se for necessário, encaminhe a pessoa, convide para ela se tratar. Então, tem uma questão nossa como sociedade também, que às vezes a gente não olha para essas pessoas, ou quando olha com muito preconceito, né? Porque na fase inicial, por exemplo, também da depressão, a pessoa ela está trabalhando, ela está fazendo suas coisas, ela está estudando, mas aí ela está fazendo isso como se fosse um esforço gigantesco. Aí quando ela está sozinha, ela chora, ela não está bem. Chega final de semana, ela quer tomar um remédio e dormir, né? Então, assim, nem sempre essa pessoa está escondida. Às vezes ela aparentemente... Sim. Né? Então, eu sei que é um olhar muito delicado, mas às vezes quem está próximo consegue enxergar. Então, pensando em nós como sociedade, eu acho que a gente pode estar mais em observação, né? Daquelas pessoas que estão perto da gente e que estão dando algum sinal que às vezes a gente não está vendo, né? Grupo de amizade, amigos, local de trabalho, isso tudo ajuda a pessoa a dar um escape, né? Assim, ter esse convívio, esse diálogo. Só que a questão é que a depressão, ela é uma doença com tendência a isolamento. Então, a pessoa acaba tendo um pouco contato com as pessoas para as pessoas conseguirem ajudá-la nesse sentido. Então, normalmente, quando uma pessoa... Ela começa a socializar menos. Tem depressão, a tendência é se afastar. A gente, às vezes, esbarra um pouco no ponto que existem pessoas tímidas, pessoas que querem também ficar, às vezes... Sim. Existe um momento que a pessoa quer o silêncio, né? E aí você vai lá e fala... Pô, fulano, você tá estranho aí. Porque assim, eu passei isso, né? Teve um tempo que eu quis ficar na minha, não tava comunicando muito em casa. Aí minha irmã toda hora chegava. De amor. Foi melhor que aí a minha irmã chegava, tá tudo bem, não sei o quê. Mas tá vendo, a sua irmã teve um olhar de perguntar. A gente não tem como invadir, obrigar.
Mas a gente pode perguntar, dizer que a gente está ali. Ou, de repente, se a gente está vendo que a pessoa não está percebendo que está entrando nesse quadro, a gente pode compartilhar um podcast. Então, a gente vai mostrando para aquela pessoa que talvez ela precise enxergar que ela está dentro. E nesse quadro de depressão, está totalmente relacionado ao fatos acontecidos no passado ou não? Não tem... Sim, tem um tom de passado na depressão. Que a pessoa então, não consegue... Assim, quando a gente fala de quadro de depressão, a gente enxerga, por exemplo, depois de um relacionamento, às vezes que eu não queria terminar, ou que foi ruim, depois de um luto, não é? Depois de um abuso, por exemplo. Mas também, às vezes, ela vem como algo existencial, assim. Parece que a pessoa chega e fala, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, eu me perdi, eu não estou onde eu quero. Não sou como útil. Se tudo tivesse somado tudo de ruim, vamos dizer assim, sabe? Eu não estou na profissão que eu não estou onde eu quero, eu queria morar não sei aonde, eu queria estar em tal profissão. Queria então, ser rico milionário. Eu queria ir para os Estados Unidos. Eu queria ser rico milionário. Nos Estados Unidos eu queria não, porque lá tem gelo. Então, às vezes tem uma questão, parece que a pessoa se perdeu da sua essência. Na próxima. Né? Então, essa sensação de que eu me desconectei com quem eu sou, com a minha identidade, com a minha essência, também é... Eu tenho uma amiga, ela tá com insônia, já tem uma semana que ela não tá dormindo direito. Ela fez uma compra de um sistema solar aí, não é uma empresa de Bom Jesus. Eles vieram atender algumas pessoas, né? Aí ela fez uma cotação com essa empresa e comprou. Ela teve a infelicidade de fazer o pagamento todo. Confiou, sabe? Tipo assim, deu certo, entregou o material, não entregaram o material e ela, tipo assim, comprou a meia com a sogra. Nossa, ela tá vivendo tipo assim, às vezes, isso é um start para se agravar, né? Com certeza. Sim, ela falou, nossa, eu tô mal, não tenho conseguido dormir. E tenta conversar. E aí, hoje, mais uma pancada, assim, chata, que eu acho que ela vai demorar, ela ver o podcast, que a gente vai subir esse vídeo amanhã, então eu ainda posso falar. Uma outra empresa solar de Bom Jesus, né, uma firma renomada e tal, veio falar para mim que essa empresa já não tá, nem existe mais. Ela sofreu um golpe, nem sabe, né? Tipo assim, ela nem tá sabendo disso, que já tá nesse nível, né? Aí eu falei, poxa, às vezes, né, essas decisões que tomam um pouco assim, vai na emoção. Sim. Isso foi emoção de fazer um pagamento antecipado. Não só ela, várias pessoas. Economia, supostamente, com certeza. Supostamente, uma economia. Sim, eu acho assim, vou tentar ajudá-la de longe. De longe? Então olha aqui, olha nessa câmera. Assim, a primeira coisa, resgate cronologicamente os acontecimentos. Provavelmente você foi manipulado. Você estava diante de uma pessoa que sabia conversar, que manipulava, que controlava. Então, você entender que você não fez isso porque você foi boba ou porque essas pessoas que dão golpe, elas sabem todo mundo 7-1 é gente boa. É maneiro. Então, olhe cronologicamente e entenda que o que você passou poderia ter acontecido com outras pessoas. Provavelmente aconteceu, né? Provavelmente aconteceu. Não, assim, até, só, doutora, assim, corrigir um pouquinho, né? Assim, talvez, assim, não foi, assim, um golpe, né? Parece que a empresa foi infeliz em ofertar um produto com a margem de preço bem abaixo e não conseguiu cumprir. Entendi. Aí parece que na empresa também houve outras coisas, então assim, só corrigir um pouquinho, senão... Entendi, não foi assim, vendi uma coisa, entendi. Não, aí pode continuar, só para não... Tem umas nuances aí, né? Os advogados tá muito caro. O que faria ela sentir alívio? Levar para a justiça faria ela sentir alívio? Ela tá dando um passo nisso. Se fizer, nisso. ela pode dar um passo. Mas tem 2 processos que ela vai precisar passar, que é, independente de ir para a justiça ou não, digerir essa coisa, isso leva um tempo, e se perdoar, né? Então, se perdoar aí pelo que você acha que é culpada ainda dentro disso tudo. Tá mal.